Glória a Deus, aleluias. Bom, mais uma vez, graça e paz a todos. Nós vamos estar dando continuidade à exposição da carta aos Gálatas. Hoje nós vamos caminhar do versículo 10 ao 17 e vamos extrair do texto toda a doutrina que nós pudermos para nossas vidas. É importante nós lembrarmos o que nós falamos do versículo 6 ao versículo 9, onde nós vimos que o apóstolo Paulo ele defende o seu apostolado, ele defende a autoridade da sua palavra e também ele mostra o grande espanto de ver a igreja, as igrejas da Galácia passando do evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça, para um outro evangelho, o qual não é outro. Mas o que acontece? É uma deturpação do evangelho de Cristo. Então isso o apóstolo Paulo ficou espantado em ver que a igreja começou pelo Espírito, recebendo o evangelho da graça, descansando na obra perfeita de Cristo, e passou rapidamente para o legalismo. O que é o legalismo? É Cristo mais alguma coisa. É Cristo mais a minha obediência. É Cristo mais a minha oferta. É Cristo mais a minha frequência no culto. É Cristo mais alguma coisa. E aqui em Gálatas, o que acontecia? O legalismo da circuncisão. Então, os falsos apóstolos estavam pregando o quê? Estavam dizendo para aquela igreja que era Cristo mais a circuncisão. Então, para eles não era somente ter fé em Cristo. Então, para eles não era apenas descansar na obra perfeita de Cristo, mas era acreditar em Cristo e também observar a circuncisão, se circuncidar. E então assim eles obteriam a salvação, eles conseguiriam a salvação. O porquê que é importante lembrar isso? O apóstolo Paulo ele fica espantado. Ele fala, olha, me admira que vocês queiram fazer isso. Me admira que vocês estão pensando dessa forma. Me admira que vocês estão caminhando para a apostasia. Então isso é importante para nós. Por que para nós? Porque nós também somos gentios. Assim como as igrejas da Galácia, nós também somos gentios. E tudo que o apóstolo Paulo ensina aqui para os irmãos lá, que era somente a fé, vale para nós. E é triste nós vermos hoje na nossa geração o que acontecer? As pessoas quererem acrescentar a obra de Cristo às suas obras, os seus méritos. Então as pessoas acham que não basta só crer. E por que eu estou falando isso? Porque era uma das acusações dos falsos apóstolos sobre Paulo. Eles falavam que Paulo pregava um evangelho fácil. Um evangelho muito fácil, que era só crer. E os religiosos e os falsos apóstolos, os falsos mestres não gostavam dessa ideia. Então hoje nós vamos nos apegar do versículo 10 ao versículo 17. Então eu gostaria de ler com vocês, para depois a gente vir versículo a versículo, tá bom? Então acompanhe aí na sua Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus
e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, o que nós observamos aqui no primeiro versículo que lemos, no 10? Paulo diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Então o apóstolo Paulo aqui, ele continua dizendo ali para os irmãos, o quê? Que o centro da vontade dele, aquilo que impulsionava Paulo a pregar, era diferente, totalmente diferente do estímulo do falso apóstolo, do estímulo dos falsos mestres. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu não busco o favor dos homens, eu não busco o aplauso dos homens, eu não busco elogio de homens, mas o que eu busco é agradar a Deus. O que eu busco é agradar a Jesus Cristo que me separou. Diferente, por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque o falso mestre, o falso apóstolo, ele ama os aplausos dos homens. Eles amam os elogios dos homens. Eles amam ser reconhecidos pelos homens. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a primeira característica do falso apóstolo, do falso mestre, do falso profeta é o que? É ganhar aplausos, é ser bem querido pelos homens, é ser aplaudido pelos homens, é ganhar dos homens os elogios. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, o verdadeiro ministro do Evangelho não está preocupado em ganhar aplausos. Ele não está preocupado em ganhar elogios. Eles não estão... o verdadeiro mestre, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro ministro do Evangelho, ele não está preocupado em agradar o seu ego, em massagear o seu ego, em colocar você no centro da pregação, em colocar você no centro do Evangelho, em colocar você no centro da vontade de Deus. Não, o verdadeiro ministro do Evangelho, ele está preocupado em colocar Jesus no centro, enaltecer e glorificar Jesus, anunciar o Evangelho com toda a sua verdade. Os falsos mestres, os falsos apóstolos, eles negociam o Evangelho de Cristo, eles deturpam o Evangelho de Cristo, eles barganham o Evangelho de Cristo. Eles não têm pudor em tirar a mensagem eterna da salvação por qualquer outra coisa, para ganhar os aplausos, a confiança. Veja, então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está falando o quê? Olha, eu não busco agradar a homem. Isso não é o meu desejo, isso não é a minha vontade, não é isso que me impulsiona. Não é isso que me faz cantar dentro das prisões. Não é isso que me faz andar de uma cidade para outra. Não é isso que me fez escrever a maior parte do Testamento, do Novo Testamento. Não é isso. Então veja, o falso apóstolo, a característica ele quer agradar você, ele quer massagear o seu ego, ele não tem pudor em deturpar o Evangelho de Cristo, em acrescentar coisas à obra de Cristo. Então, o que nós temos a oferecer? O apóstolo Paulo diz: somente Cristo, e este crucificado. Então o falso mestre, ele busca popularidade, ele busca status entre os homens, ele busca ser popstar.
Ele busca a emocionalidade dos homens. Ele busca mexer com o emocional dos homens. E os homens que ouvem esse tipo de pregadores estão buscando o que o seu próprio coração deseja. Porque o que Paulo escreve a Timóteo? Olha, lá nos últimos dias surgirão, o que acontecerá? Os homens não suportarão ouvir a sã doutrina, mas procurarão mestres que lhes falem segundo os seus desejos. Então, nessa troca de busca popularidade e busca daquilo que as pessoas querem ouvir, você tem a química perfeita, aquela lei da atração. Então essas pessoas buscam isso. Então nós vemos que os falsos apóstolos, eles estão querendo popularidade. Então nós vemos que a popularidade é uma das características principais dos falsos pregadores do Evangelho. E o apóstolo Paulo está defendendo isso aqui. Ele está dizendo, olha, eu não sou como aqueles que buscam, que barganham o Evangelho por popularidade. Eu não sou esse tipo. O centro da minha motivação é Cristo e este crucificado. Então as pessoas acabam buscando, esses pregadores acabam buscando agradar os seus ouvintes. E os seus ouvintes acabam querendo ouvir também esses tipos de pregadores. Por quê? Porque é tudo que eles querem. Eles querem sempre ser o centro da mensagem. Eles querem sempre ser o centro do louvor. Então isso é o que acontece. Então o apóstolo Paulo diz, olha, a primeira característica, a grande diferença entre eu e os outros apóstolos é essa. Eu não procuro o favor dos homens. Eu não procuro os aplausos. Eu não procuro os elogios. Não é isso que me motiva. Porque ele diz, se agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então veja, para ser servo de Cristo, você não pode ser servo nesse sentido de querer agradar os homens, no sentido de querer popularidade. É claro que nós somos servos uns dos outros, mas não somos servos para popularidade. Somos servos porque somos servos de Cristo e servos uns dos outros. Então aquele que quer ser maior tem que ser o menor. Estamos aqui para servir. Mas aqui o apóstolo Paulo está combatendo a ganância, a ambição que tem movido desde aquela época até hoje, que é o quê? O ego do homem, a popularidade, o status, a fama, em ser reconhecido. Então, assim como nós falamos, na época lá do apóstolo Paulo, ele está combatendo isso. Por isso que é importante ele falar essas verdades. Então nós vimos aqui a diferença do falso e do verdadeiro apóstolo. O centro, a motivação não é a popularidade. Então uma das acusações que eles faziam, que os falsos apóstolos estavam fazendo contra Paulo, não era só sobre o seu apostolado, a autoridade do seu apostolado, mas era também a mensagem que o apóstolo Paulo estava levando. Porque, veja, eles acusaram Paulo de não ser um verdadeiro apóstolo. E agora estão deturpando a mensagem de Paulo. Então eles atacam o Evangelho, que é a mensagem que Paulo está levando, e também atacam a pessoa de Paulo. Por isso Paulo faz essas duas defesas. Ele defende o Evangelho e ele defende-se também da acusação de querer agradar aos homens, de pregar o Evangelho fácil. Então, essas acusações que eles faziam, o apóstolo Paulo então ele se defende. E os falsos apóstolos, eles exigiam o quê? Que aqueles irmãos que foram chamados por graça se circuncidassem. Só que o apóstolo Paulo, ele mostra para nós, e o Evangelho mostra para nós, que tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. A circuncisão aponta para Cristo. A circuncisão ela não aponta para o batismo, mas ela aponta para Cristo. Porque Cristo é a nossa circuncisão, não feita por mãos humanas, mas por Deus.
Então a circuncisão não aponta para o batismo infantil. Não aponta, mas aponta para Cristo. Porque Cristo é a nossa circuncisão. Então quando nós entendemos o Evangelho, Cristo nos livra disso. Cristo nos livra da lei, nos livra do pecado e nos livra também do legalismo. Enquanto eles estavam dizendo para aqueles homens, olha, não basta só crer. É loucura achar que só crer vai te levar para o céu. Você tem que fazer alguma coisa. Os legalistas, eles dizem, eu estou há tanto tempo na igreja e não sei se sou salvo. Eu vou para monte, vou para a igreja todos os cultos, frequento consagração de manhã, tarde da bênção. Eu faço tudo e não tenho certeza da minha salvação. Como você, que não vai em nada disso muitas das vezes, fala que é salvo? Porque nós acreditamos no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é Ele fazendo todas as coisas para a nossa salvação. Então, quando nós acreditamos no Evangelho de Cristo, os legalistas, aqueles que acham que podem acrescentar à obra de Cristo algo, a cruz de Cristo, eles acham que pode aperfeiçoar aquilo que já é perfeito com as suas obras, com a sua própria justiça. Então aqui eu me lembro do profeta Isaías dizendo que as nossas melhores obras de justiça são como trapo de imundícia. Não tem como você acrescentar, não tem como você melhorar a cruz de Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo. Por quê? Porque lá na cruz, Cristo cravou o nosso pecado, Cristo cravou o legalismo, Cristo cravou a lei, Cristo nos cravou a cédula que nos era contrária. Lá na cruz. Então eis aí o legalismo, onde já falamos outrora. O Evangelho da graça de Jesus Cristo é toda honra, toda glória, toda força, todo poder a Jesus Cristo. E este somente, tudo que o apóstolo Paulo está falando até aqui, é para a glória de Cristo. Enquanto os falsos apóstolos queriam aplausos, queriam ser benquistos, Paulo estava dizendo, olha, eu abro mão de tudo isso por amor de Cristo. Se todos os homens me odiar, mas ele me amar, é o que importa. Se eu não agradar nenhum dos meus ouvintes, mas agradar aquele que me manda pregar, é o que importa. Na nossa geração também tem que ser assim. Os pregadores do Evangelho não têm que estar preocupados em agradar aqueles que o ouvem. Porque se você pensa em agradar os homens, deixa de ser servo de Cristo, para ser servo do ego do homem. E assim você tenta agradar o ego do homem e o seu próprio ego. Então você é servo do seu próprio ego, não servo de Cristo. Então isso é maravilhoso para nós. Vimos que tanto o apóstolo Paulo era atacado pela sua mensagem, como também a sua pessoa. O apóstolo Paulo, ele não buscava em nenhum momento a sua própria glória, como vimos. Por isso ele prossegue dizendo que se agradasse aos homens não seria servo de Cristo. Versículo 11 e versículo 12 é muito importante para nós entendermos isso também. Olha o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. No versículo 11, o apóstolo Paulo ele nos dá uma informação que ele já havia nos dado em outro lugar. Lá em Coríntios, quando ele vai ministrar a ceia do Senhor, o que ele fala? Ele fala que entrega aquilo que ele recebeu. Então ele indica que a ceia não é uma invenção do homem, mas é um mandamento de Cristo. E aqui é a mesma coisa. Como o apóstolo Paulo ele diz para os irmãos de Gálatas e diz para nós, o que ele está dizendo? Olha,
O meu evangelho não é segundo aos homens, não é segundo o homem. E isso é importante. O evangelho, o centro do evangelho, não é para nós, o homem não é o centro. Paulo, ele não ouviu isso, mas assim como os 12 foram instruídos por Cristo, Paulo também foi. Assim como Cristo andou 3 anos com os outros 12 apóstolos, também ficou 3 anos com Paulo, ensinando ele. Então o evangelho que o apóstolo Paulo está apresentando não é segundo os homens, mas é segundo Cristo. É segundo a mensagem que o próprio Cristo lhe mandou entregar. E isso para nós é muito importante, porque ele mostra a origem do seu evangelho. A origem do evangelho é Cristo. O centro do evangelho é Cristo. Devemos entender isso o mais rápido possível. Paulo mostra que o seu chamado e treinamento é Cristo. Assim como os outros, não é segundo os homens. Paulo defende-se então da acusação de seus adversários, de que ele havia se rebelado contra os outros 12. Mas o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, o que eu recebi, o evangelho, o que tocou a minha vida, o que me fez nascer de novo, aquilo que eu aprendi, eu estou passando a vocês. Então o apóstolo Paulo, ele mostra que a origem do seu evangelho não é humana, ele mostra que o seu chamado também não é. Então as acusações que os falsos apóstolos estavam fazendo, ele estava combatendo. Ele estava mostrando que o seu evangelho veio de Cristo, que o seu chamado veio de Cristo, e que ele não estava em rebeldia, ele não havia se rebelado contra os 12 que estavam lá em Jerusalém. Não. Então ele continua dizendo no versículo 12: porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Quando nós olhamos ali em 2 Coríntios 12, do 1 ao 6, olha o que diz. Abra a sua Bíblia, vamos ler. 2 Coríntios 12, do 1 ao 6. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em relação a isso. Ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito aos homens referir. De tal coisa me gloriarei? Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. E nós vemos também então aqui que o apóstolo Paulo ouviu o evangelho de Cristo, do próprio Cristo. E agora é importante porque o apóstolo Paulo, depois de ele falar isso, que ele era assim como os outros, que foi chamado pelo próprio Cristo, ouviu as instruções do próprio Cristo, agora o apóstolo Paulo vai falar algo muito importante para os Gálatas. Porque ele começa ali no versículo 6 ao versículo 9, dizendo que os Gálatas estavam querendo observar a lei. É até engraçado que nós vemos isso na nossa geração. Homens querendo observar a lei. Homens querendo observar os rituais. Homens querendo observar as festas judaicas. Isso é importante, porque o que o apóstolo Paulo vai falar aqui? Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo,
como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quais as informações que tem aqui para nós? Paulo não era apenas um judeu, ele não seguia apenas o judaísmo, mas ele era da alta escala da religião, ele era um fariseu. Ele observava a lei restritamente. A lei mandava caminhar 1 milha, ele andava 2. Você está entendendo o que ele está falando para aqueles irmãos? Você está entendendo o que ele está falando para nós hoje? Ele está dizendo, olha, vocês querem observar a lei. Eu observava a lei. Eu era da parte mais alta do judaísmo, eu era fariseu. Fariseu de fariseu. Eu observava a lei restritamente. Eu observava, eu excedia a muitos na minha idade. Eu era zeloso. O meu zelo e a minha paixão pelo farisaísmo fez com que eu perseguisse a igreja de Cristo. Fez com que eu matasse cristãos. Fez com que eu lançasse cristãos na cadeia. Achando que estava fazendo algo para Deus, achando que era amigo de Deus, quando na verdade ele estava sendo inimigo de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo isso para os Gálatas: olha, a religião não pode salvar. Olha quem eu era, olha como religioso eu era. Eu não era apenas do judaísmo, eu era da alta escala do judaísmo. E tudo que a religião conseguiu fazer comigo foi me rebelar contra a graça de Cristo. Eu perseguia a igreja, eu a devastava por onde passava. Eu participei da execução de Estevão. Qual era o meu proceder? Eu era o que vocês estão tentando e não conseguem. Nem se eu não fosse cristão, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Olha, veja, eu era judeu. Eu observava o judaísmo, não era do farisaísmo, eu era fariseu. Mas olha, nem mesmo o judeu mais justo, segundo a religião, conseguiria se salvar. Olha o que ele está dizendo para aquela igreja: olha como eu andava. Eu observava as festas, eu observava as datas comemorativas, eu observava os rituais do templo, e com perfeição. Eu fui instruído por Gamaliel, eu fui instruído pelos meus pais, eu excedia muitos da minha idade. Olha quem eu era antes, e nada disso conseguiria me salvar. Nada. Então ele tinha uma obediência estrita da lei, nas observâncias das festas, em tudo. E a expressão maior e final do seu zelo pelo farisaísmo foi a perseguição da igreja de Cristo. Quando as pessoas viram aquilo, viram quão religioso ele era. Estava para destruir a seita que estava surgindo, a seita do cristianismo, porque antes nós éramos considerados como uma seita no começo. Paulo estava mostrando como ele era antes da graça. Antes da graça ao alcançar. E quando a graça o alcançou, nesse estado, tudo aquilo que o apóstolo Paulo achava como boas obras, ele considerava como esterco. Você consegue entender isso? O apóstolo Paulo está dizendo para nós: olha, nem mesmo o homem mais religioso e legalista pode se salvar. E Paulo estava mostrando isso para os Gálatas. Ó insensato Gálatas, por quê? Vocês estão passando do Evangelho de Cristo para outro. Vocês não viram que todo o meu esforço, que toda a minha luta não me ajudou em nada? Tudo aquilo que era o mais alto nível no meio da religião para Cristo não adiantou nada. Não poderia eu me salvar guardando a lei, guardando os rituais, guardando as festas.
É ridículo nós olharmos para a igreja atual no Brasil e ver homens com quipar, shofar, arcas da aliança, mezuzá e tantas outras crendices. É ridículo nós ver as pessoas andando por aí com isso. Então o apóstolo Paulo, ele está mostrando para os irmãos Gálatas, ele está mostrando, olha, e agora vocês estão aí querendo obedecer a lei, querendo guardar. Não, não façam isso. Não é necessário. O que é necessário? Acreditar em Cristo e este crucificado. Acreditar no Evangelho da graça. Então o apóstolo Paulo fala isso porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos, olha, não é para vocês guardarem as tradições, não é para vocês guardarem as festas. A igreja de Cristo não é para isso. A igreja de Cristo, ela não tem esse dever, porque Cristo fez tudo isso por nós. Cristo guardou a lei por nós. Cristo foi o nosso sacrifício. Então o apóstolo Paulo está mostrando para eles, parem com essa loucura. Vocês começaram no Espírito e querem acabar pela carne. O Evangelho da graça é crer somente em Cristo e na suficiência da sua morte e na sua ressurreição, na suficiência da sua obra. Versículo 15 vai falar algo muito importante também. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e que me chamou pela sua graça. O apóstolo Paulo, ele mostra que não somente o seu chamado ao apostolado foi por graça, mas como ele foi eleito antes de nascer. Salvação vem de Deus, a eleição incondicional vem de Deus. Os homens ficam irados quando falamos isso. Quando nós falamos que Deus escolhe homens e rejeita outros, eles dizem a injustiça da parte de Deus. Mas é sempre bom nós nos lembrarmos que por justiça, todos os homens mereciam o inferno. Todos, sem exceção. Mas quando nós temos um chamado, é um privilégio para nós. O apóstolo Paulo não está dizendo que foi chamado depois de ir até Cristo. Veja, ele está dizendo que enquanto ele estava caminhando para Damasco, ele não estava buscando Cristo com amor, mas sim com ódio. Ele não queria abraçar Cristo, mas queria destroçá-lo. Ele não queria fazer parte da igreja, mas antes devastá-la. O apóstolo Paulo não tinha um pingo, não tinha uma intenção sequer de dar o primeiro passo a Deus, em direção a Jesus Cristo. Mas quando a graça nos alcança, olha o estado que ele estava. Ele não estava preparado, ele não deu o primeiro passo, ele não queria aquilo. Mas quando ele se encontrou com Cristo, porque Cristo havia elegido ele antes da fundação do mundo, quando você se encontra com Cristo, quando a graça de Deus é derramada sobre o nosso coração, quando o Evangelho nos alcança, nós somos libertos do legalismo, nós somos libertos dos nossos pecados, nós somos libertos do nosso ego, nós somos libertos e nos tornamos escravos de Cristo. Olha a conversão de Paulo. Ele estava indo perseguir a igreja. Ele estava perseguindo Cristo. Ele estava devastando a igreja. Não havia um pingo de amor dele por Cristo. Não havia uma intenção dele, um mover em direção a Cristo. Não. Aqui, a Bíblia nos mostra duas coisas. Primeiro, ele me separou antes de eu nascer. E depois, me chamou pela sua graça. Eleição incondicional lá no céu. E Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Chamou pela sua graça. Todos aqueles que são eleitos antes da fundação do mundo, em algum momento da sua vida será chamado. Não podemos confundir isso. Mas uma coisa está ligada com a outra. Paulo diz
me elegeu antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Eleição incondicional, graça irresistível. Paulo foi chamado a servir Cristo, a se render a Ele, a confessar os seus pecados, a abandonar seu legalismo, abandonar a religião, abandonar tudo por amor de Cristo. Veja, Ele me elegeu antes de eu nascer e me chamou. Isso que nós temos é o Evangelho. Não é uma invenção, como muitos falam, de Calvino ou coisa parecida. Não, isso é o Evangelho de Cristo. A Bíblia nos mostra isso constantemente. Aquele que me escolheu antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então o apóstolo Paulo nos dá essas duas informações. E agora o apóstolo Paulo no versículo 16 ele vai dizer: e aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Veja, aqui é interessante que Paulo fala que aprove a Deus revelar Cristo em Paulo. É o que nós temos que fazer nessa geração também. Nós temos que revelar Cristo aos demais homens em nós. É por isso que nós vivemos a vida de Cristo. É por isso que nós somos luz para o mundo. E não somos luz porque temos luz própria. Não. Cristo disse: sejais luz. Vocês são como sal, são como luz. E é por isso que nós refletimos a luz de Cristo. Os homens vão ver Cristo em nós. Aprove Deus revelar Cristo em Paulo. É isso que nós temos que fazer quando o Evangelho nos alcança, quando a graça nos alcança. Cristo é revelado em nós. Em nós. Quando eu olho para vocês, quando nós nos ajuntamos como igreja, o que eu consigo ver é Cristo. O corpo de Cristo. Eu vejo a graça de Cristo, eu vejo a misericórdia de Cristo. Por isso é importante nos reunirmos como igreja. Por isso que não devemos ficar em casa. Por isso que não fazemos ceia online, mas fazemos ceia presencial. Porque Ele diz: toda vez que vocês se reunirem em meu nome. Então nós revelamos, Deus revela Cristo em nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: aprove Deus revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. E quando isso aconteceu, ele rapidamente saiu pregar o Evangelho. Saiu pregar o Evangelho. Ele anunciou o Evangelho com toda a força que ele tinha, com o mesmo ímpeto que ele tinha, até mais do que os outros que vieram primeiro do que ele. Tanto é que ele escreve praticamente o Novo Testamento inteiro. Ele evangelizou mais lugares do que os outros. Porque quando ele perseguia a igreja de Cristo, ele queria ir por todo lugar. Mas então a graça o alcançou e Cristo se revelou nele. Então os homens puderam ver. A graça de Cristo alcançou os piores dos pecadores. A graça nos alcançou, que também somos os piores dos pecadores da nossa geração. E Cristo e Deus aprove revelar Cristo em nós. E aí quando você fala que é salvo só por crer, os religiosos não aceitam. Então o que nós conseguimos ver até aqui, veja o Evangelho da graça. Veja como isso é maravilhoso para nós. Então o apóstolo Paulo ele diz, então aprove. Deus quis revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então ele não consultou carne e sangue, ele não consultou, mas ele subiu, e nem subiu a Jerusalém,
Para os que eram apóstolos antes dele, antes de mim, ele diz, mas partiu para a Arábia e depois voltou para Damasco. Então ele sentia pressa em pregar o Evangelho, ele anunciou o Evangelho de Cristo. E é o que nós temos que fazer nessa geração. É o que nós temos que fazer agora. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e ser perseguido e odiado por esse Evangelho. Não buscamos aplausos de homem. Não buscamos elogios de homens. Não buscamos nada disso. Mas defendemos o Evangelho de Cristo. E agradecemos a Deus porque hoje Deus aprove revelar seu Filho em nós. A sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Todos nós somos pecadores. Então nós revelamos Cristo aos demais homens. Pregamos o Evangelho. Então que a graça do Senhor Jesus Cristo nos ajude, nos direcione e que nós possamos pregar o Evangelho com ousadia, com coragem. É que nem eu falei, os homens, eles não pensam duas vezes em deturpar o Evangelho de Cristo para ganhar aplausos. E nós muitas das vezes ficamos amedrontados de falar a verdade. Ficamos amedrontados de dizer que somos salvos por graça, por fé, somos justificados por fé, que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E que em um tempo determinado por Deus fomos chamados, alcançados pela graça dele. Nós não demos um passo sequer em direção a Deus. Não há em nenhum momento da história nenhum homem, nenhum registro bíblico que um homem foi em direção a Deus para ser salvo. Mas nós vemos Deus indo até o homem a todo momento, aos eleitos, para buscá-los. Que essa palavra encontre em nosso coração uma terra fértil. Que o Espírito Santo molde a sua fé cada vez mais. Que nós possamos estar enraizados no Evangelho da Graça cada vez mais. Amém?